Antes de você começar esse vídeo, eu quero dizer que o vídeo de hoje ele ficou muito comprido, ele ficou com mais de 40 minutos, ficou com 41 minutos de duração. Então, para não prolongar muito e não ocupar muito do seu tempo, eu resolvi dividir esse vídeo em duas partes, a parte 1 e a parte 2, para que você não tenha tanto problema assim, tudo bem? Com o prosseguimento. Então, essa parte 1 eu pretendo deixar ela em 20 minutos, daí encerro e tem a parte 2. Porém, não se preocupem, porque as duas partes vão ser lançadas nessa sexta, porém em vídeos separados, tudo bem? Olá, sejam bem-vindos, você está no canal Follow the Art e nessa aula vamos continuar o nosso projeto. Vamos continuar vendo a parte de visão computacional, ok? Porém, antes vamos fazer uma recapitulação do que nós vimos na aula passada. Na aula passada nós aprendemos sobre espaço de cor. Nós vimos o espaço RGB e que a biblioteca OpenCV trabalha com esse espaço invertido, ou seja, ao invés do RGB, ela trabalha com o BGR. Nós vimos também como converter uma imagem que está em cores para tons de cinza e discutimos o porquê devemos fazer essa transformação, tudo bem? E concluímos vendo como converter uma imagem que está em RGB para HSV e fizemos uma breve discussão do porquê devemos transformar uma imagem de RGB para HSV. Nessa aula, iremos falar um pouco sobre operações que podem ser feitas na nossa imagem. Começaremos vendo a operação de translação, ou seja, como mover ela no eixo X e no eixo Y. Veremos a operação de rotação, ou seja, rotacionar uma imagem a partir de um ponto central. E concluiremos vendo a operação de resize, como redimensionar uma imagem, tudo bem? Então, vamos começar. Eu estou aqui com o PyCharm aberto e com a minha máquina virtual ativada. Vamos começar importando a biblioteca OpenCV. E agora, nós vamos fazer um pouco diferente. Em vez de eu escrever novamente com vocês a função carrega imagem e exibe imagem, eu vou importar essas funções porque nós já temos ela escrita. Nós já escrevemos elas duas vezes, por sinal. Então, eu vou importar essa função e se você não sabe o que são essas funções, eu sugiro a você que pause esse vídeo, que acesse o card que vai estar aqui em cima ou aqui. Eu não sei ainda bem o lado que o card aparece, mas acesse o vídeo e comece a playlist sobre visão computacional do começo, onde lá na aula 1 nós escrevemos essas duas funções. Tudo bem? Então, pausa o vídeo e corre lá assistir aqui ou aqui. Então, from aula 1, import carrega imagem e exibe imagem. Tudo bem? Agora eu vou carregar minha imagem. Imagem recebe carrega imagem cachorro.jpg e vou exibir a minha imagem agora para ver se essas duas funções estão de acordo. Cachorro e imagem, dessa forma. E vou executar Python aula 3.py. Perceba que minha imagem apareceu sem nenhum problema.
sinal que as duas funções estão funcionando como nós gostaríamos. Agora, a primeira operação que nós vamos ver é a operação de rotação. Translação. A operação de translação consiste em mover a imagem no eixo X e no eixo Y. E para isso nós vamos precisar de uma coisa, de uma matriz que vai ser utilizada para fazer essa operação, que vai indicar o quanto nós desejamos movimentar nossa imagem. Então, eu vou começar importando a biblioteca NumPy, import NumPy. NumPy as NP. Tudo bem? E agora eu vou criar a minha matriz de translação. E essa matriz ela vai ser uma matriz um pouco especial, porque ela vai ser um NumPy float 32. E ela vai receber o quê? Ela vai receber duas linhas e 3 colunas. Vai ser 1, 0 e 70. E aqui vai ser 0, 1 e 110. E o que essa matriz faz? Eu vou usar alguns métodos de interpolação daqui a pouco. E o 70 e o 110 é para eu dizer o quanto eu quero transladar. O 70 no eixo X e o 110 no eixo Y. E esse 1 e 0 é para ter uma certa compatibilidade com a minha imagem, mas também é para dizer que eu quero alterar aqui no eixo X e aqui não quero alterar no eixo Y. E a mesma coisa aqui, não quero alterar no eixo X, certo? Que vai multiplicar por 0. E quero alterar no eixo Y. Então, agora que eu declarei essa matriz, eu vou utilizar uma função do OpenCV chamada warp_affine. E vai ser essa função que vai se encarregar de fazer a nossa operação, a operação na nossa imagem. Então, eu vou fazer imagem transladada, eu acho que está certo, que vai receber CV warp_affine. E agora você deve estar se perguntando o que essa função warp_affine recebe. Essa warp_affine vai receber alguns parâmetros. O primeiro vai ser a imagem que nós queremos transladar, no caso a imagem do cachorro. O segundo parâmetro é a nossa matriz de translação. E o terceiro parâmetro é uma tupla contendo linha e coluna. E para da nossa imagem, porque a hora que nós transladarmos ela, a operação que nós fizermos, aqui no caso, nós vamos precisar exibir ela num quadro, como nós estamos fazendo desde o começo com a nossa função exibe imagem. Porém, essa imagem não vai ter mais o tamanho, não vai ser exibida mais no tamanho original dela, porque nós vamos modificar esse tamanho com a translação. Então, nós vamos precisar dizer qual vai ser o tamanho dessa caixa novamente. E aqui, para não precisar pegar imagem.shape 0, imagem.shape 1, eu vou declarar duas variáveis que elas vão armazenar a minha linha e coluna, porque eu utilizarei essas informações mais para frente em outras operações. Então, eu vou fazer linha e coluna, que vai receber imagem.shape indo até a posição 2. Então, eu vou pegar da posição 0 até a posição 2. Lembrando que a indexação em Python ela vai até n-1. Então, eu vou pegar
a minha posição 0, que é a linha, e posição 1, que é a coluna, e vai armazenar na variável linha e coluna. Eu só vou comentar aqui e vou fazer da seguinte forma para mostrar para vocês, tudo bem? Para ficar mais claro. F, linha e linha. E agora, coluna, coluna. Se estiver tudo certo, esperamos que esteja. Então, perceba que ele imprimiu a minha linha e a minha coluna. Tudo bem? Eu vou apagar, eu vou deixar comentado para vocês, mas nós não precisamos mais disso. E agora eu vou passar aqui na minha tupla. Linha e coluna, dessa forma. E agora, o último parâmetro é o método que nós vamos utilizar, o método de interpolação que nós vamos utilizar para fazer a nossa transformação. Nesse caso, eu vou utilizar o linear. Então, interlinear, dessa forma. E aqui, se não tiver nenhum erro, está pronto. Podemos exibir a nossa imagem. Imagem transladada. Eu vou apagar aqui. Aqui está faltando um M. Imagem transladada. Agora, para estar todos... Desculpem. Agora, para estar tudo certo. E perceba que ela se movimentou. Movimentou 70 no X e 110 no Y. Porém, a imagem ela não apareceu inteira, certo? Ela foi cortada. Caso nós quiséssemos mostrar ela inteira, é só fazer isso daqui. Então, eu vou pegar o tamanho da imagem e mais 70 na linha e mais 110 na coluna. Então, eu vou construir uma caixa. Acho que faltou salvar. Eu vou construir uma caixa para minha imagem com o tamanho dela. Tudo bem? Deixa eu fazer assim. Uma última tentativa. Está salvado. Isso. Perceba que agora eu construo uma caixa com o tamanho da imagem e o quanto que ela tem, certo? Na posição para pegar a minha imagem inteira. Conseguiram entender? Como funciona? A linha é o meu eixo Y e a coluna é o eixo X. Ok? É que eu inverti ali a ordem. Agora, prosseguindo, eu vou comentar esse exibimagem, porque nós não queremos sempre que eu executar o código fique exibindo a imagem para nós. Próximo vai ser a rotação. E a rotação ela vai funcionar basicamente do mesmo jeito. Eu preciso
declarar uma matriz, que vai ser a matriz de rotação, porém, ao invés de ser uma matriz normal, uma matriz com normal, que eu digo com números escalares, 1, 2, 3 e assim por diante, eu vou ter uma matriz de senos e cossenos. E para declarar essa matriz, a biblioteca OpenCV ela já possui uma função em específico para isso, que é a getRotationMatrix2D, ok? Então vamos declarar uma variável chamada matriz de rotação. A minha matriz de rotação ela vai receber cv2.getRotationMatrix2D. Perceba que ela precisa de alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é o centro, ou seja, é a partir de qual ponto nós queremos movimentar, rotacionar a nossa imagem. E eu vou fazer, e é uma tupla, porque eu preciso do ponto X e do ponto em Y, ou seja, da linha e da coluna, certo? E eu vou fazer coluna divididos por 4 e linha divididos por 4. Então, eu vou pegar o número de colunas, dividir por 4 e vai ser esse ponto. Vou pegar o número de linhas e dividir por 4 e vai ser esse ponto. Vamos ver primeiro se vai dar tudo certo. O próximo é o ângulo, ou seja, quantos graus eu quero movimentar. E essa movimentação é no sentido anti-horário, ok? E o último é a escala, ou seja, o quanto eu desejo reduzir ou ampliar a minha imagem. E eu vou deixar ela com 70% do tamanho original. Eu vou reduzir ela para que você consiga ver bem essa rotação funcionando. Eu só vou executar aqui para ver se nós não vamos ter problema com esses números aqui. E nós não tivemos problema nenhum, certo? E agora, a função que nós vamos utilizar é a mesma, a função warpAffine. Imagem rotacionada vai receber cv2.warpAffine e o warpAffine vai receber a minha imagem, a minha matriz de rotação e o embounding, o tamanho da minha caixa, que vai ser linha e coluna. Dessa forma. Agora exibe imagem rotacionada e imagem rotacionada. Se estiver tudo certo, perceba que ela foi rotacionada, certo? Olá, só para avisar para vocês que essa aula vai acabar agora, essa primeira parte, tudo bem? E vai começar no próximo vídeo, da onde nós paramos, ok? Então, vamos agora para a parte 2 de operações em imagens.